A aula de hoje será a aula número 2 do capítulo 3, Natureza e Cultura. Este capítulo encontra-se na página 36 do seu livro didático. Na aula anterior, nós vimos o mundo humano como o mundo dos símbolos. Vimos esse mundo dos símbolos, a linguagem como o fator que nos conduz ao mundo humano. Na aula de hoje nós vamos ver como é que se constrói esse mundo humano. Página 39, nós vamos trabalhar cultura como construção humana, vamos ver a diversidade cultural e a sociedade contemporânea, como é que ela se constrói dentro desse contexto do novo, da cultura. Por mais que nós adestremos os animais, por mais que nós ensinemos a eles, façamos eles aproximarem de um comportamento semelhante ao comportamento dos humanos, eles jamais vão conseguir transpor o limite que separa aquilo que é natureza daquilo que é cultura. Eles continuarão sendo conduzidos pelo instinto, reproduzindo os comportamentos que são próprios da sua espécie e que são impressos neles, são colocados neles pela própria natureza. O ser humano não. Nós vimos na aula anterior que através da linguagem o ser humano é capaz de romper com a natureza e criar um mundo humano. Esse mundo humano é o mundo da cultura. Mas afinal de contas, o que é cultura? A palavra cultura, quando a gente aplica a ele um sentido antropológico, significa tudo que o ser humano produz ao construir sua existência. As práticas, as teorias, as instituições, os valores materiais, os valores espirituais, todos esses conjuntos simbólicos são construídos culturalmente e são transmitidos de geração para geração e vão se alterando ao longo da existência humana. Por isso, se nós olhamos para sociedades diversas, nós perceberemos que essas sociedades diversas, elas possuem culturas também diversas, comportamentos diversos, religiões diversas, formas de se alimentar diferentes, porque construíram seus valores e esses valores foram sendo alterados ao longo da história desses povos. Essa capacidade de produzir a sua própria história, de se tornar sujeito dos seus atos, né? Essa capacidade que nos coloca dentro da construção cultural em dois polos. Aquilo que é transmitido pela sociedade na qual nós estamos inseridos e aquilo que nós, na nossa individualidade, modelamos, construímos, alteramos desse conjunto de comportamentos, de regras, de valores espirituais, de valores materiais. Ou seja, nós não somos determinados completamente por uma cultura. Quando nós nascemos, ainda criança, nós estamos diante de valores que já foram estabelecidos. A criança aprende uma língua, a maneira de se alimentar, postura corporal, jeito de andar, correr, brincar, tom de voz, as conversas, as relações familiares, tudo isso ele recebe pronto. Mas daí se coloca diante de nós a questão da individualidade diante desse peso da herança social. Até que ponto eu construo a minha individualidade dentro de um contexto de imposição social de uma cultura? Será que esse sistema de controle da sociedade
vai aprisionar o indivíduo numa rede sem saída? É claro que não. Os indivíduos, eles continuam sendo protagonistas da sua existência, construtores dos seus valores, porque, diferentemente dos animais, nós somos dotados de uma capacidade crítica. Nós somos capazes de submeter o nosso comportamento, bem como o comportamento das outras pessoas, a uma análise crítica. E, dentro de um mundo globalizado como estamos vivendo hoje, entraremos em contato com outras formas de compreender o mundo, diferente daquela que nos foi passada pelos pais, pela nossa religião, pela nossa família. A massificação, então, e a homogeneização de comportamentos podem decorrer da aceitação acrítica de valores impostos pelo grupo. Então, é importante esta autonomia de pensamento, essa capacidade de desenvolver um senso crítico e analisar os comportamentos da sociedade na qual você está inserido. Até que ponto essa sociedade ela está te dando uma construção de valores que você concorda. Como o processo de humanização então ele ocorre por meio dessas relações interpessoais, a consciência de si ela emerge justamente do impasse e do confronto com o outro. Ou seja, você na sua casa, você vai ter uma própria história. Teus pais tiveram a história deles. Eles são resultados do conjunto de relações que eles estabeleceram. E você será resultado também do conjunto de relações que você estabelece, bem como da sua capacidade crítica de submeter essas influências a uma análise crítica e recusar algumas, aceitar outras, e aí ir construindo então a sua individualidade. Ou seja, você é o resultado de duas coisas: herança social, que você recebe a partir das relações familiares, da tradição religiosa, e a individualidade, que é o que você imprime de seu nesse conjunto de características que vão fazer de você o que você é. Ou seja, quando nós olhamos então para a nossa sociedade plural, com N indivíduos, cada um construindo sua história, nós vamos perceber uma diversidade cultural. Mesmo no nível familiar, quando você olha para a sua família, para a família do seu tio, para a família da sua tia, você vai percebendo que cada uma dessas famílias começam a construir seus próprios valores, sua maneira de compreender o mundo, de entender o que é certo, o que é errado. Quando olhamos então para a sociedade como um todo, nós começamos a perceber o diferente. E causa a nós, às vezes, uma estranheza, o costume de outros povos ou de pessoas de diferentes níveis sociais ou de uma religião diferente. Causa-nos um estranhamento. Eu vejo como diferente de mim. O estranhamento em si não é um empecilho para as relações humanas. Se nós olhamos para a sociedade aqui de Cascavel, nós perceberemos a existência de várias religiões diferentes, a existência de níveis sociais diferentes, de gostos musicais diferentes. Mas isto não deve fazer com que o outro seja o meu adversário, o meu inimigo. Infelizmente, isso tem acontecido no âmbito da política, das torcidas de futebol, onde eu sou intolerante com o outro e eu vejo o outro como alguém que precisa ser destruído. Será que é isso?
Isso é resultado de uma aceitação do diferente, de não aceitar esse diferente. E aí nos lançarmos nessas atitudes de violência, de exclusão, que vão gerar a xenofobia, que seria o medo do imigrante, a perseguição aos imigrantes, a homofobia, o racismo, o machismo, os preconceitos de classe social contra o homem, contra a mulher, o feminismo também. São todas posturas de pessoas que às vezes aceitam valores de grupos extremados sem uma análise crítica, sem uma reflexão. Portanto, a diversidade cultural é uma riqueza. E essa riqueza precisa ser preservada. Nós precisamos dialogar com o diferente, entender o diferente na sua diferença, não tentar homogeneizar uma sociedade. A sociedade que nós estamos vivendo, essa nova sociedade, né? Em todos os tempos e lugares sempre ocorreu mudanças, introduzidas de maneira gradativa, embora as chamadas sociedades tradicionais fixem hábitos mais duradouros, que organizam a vida de maneira padronizada, com estilos de comportamento, e que são resistentes à alteração. Nós estamos hoje vivenciando justamente isso, uma onda conservadora que quer impor os seus valores ao restante da sociedade como se esses valores fossem os únicos possíveis, né? Nós estamos assim então nessa sociedade onde, ao mesmo tempo que existe a possibilidade de uma interação cultural muito grande, de contatos com povos, com pessoas que pensam diferente de nós, há também o risco de, por exemplo, nessas nossas redes sociais, a gente imaginar que todas as pessoas estão pensando como nós. Quando, na realidade, esses dispositivos de comunicação, como o Facebook, têm sistemas de robótica inteligente que começam a postar para você exatamente aquilo que você buscou, os seus interesses. E isso faz com que muitas pessoas se fechem nessas redes sociais, imaginando que a sua forma de pensar, o seu jeito de entender o mundo é o único e que toda a sociedade está pensando isso. É a maioria. E aí ele tenta esmagar o diferente, tenta marginalizar o diferente. Então, a sociedade que nós estamos vivendo é uma sociedade altamente influenciada pela mídia da informação, que, que quer globalizar. Só que essa globalização hoje ganhou um caráter extremamente perigoso, que é um conservadorismo de marginalizar o diferente, o outro, o que não pensa como nós. Essas transformações que nós tivemos a abertura ali em 1960, meados da década de 70, trouxeram um monte de inovações na estrutura social dominante. O desafio dos tempos de hoje é selecionar esse conjunto, essa inundação de informações e construirmos uma sociedade mais tolerante, mais harmônica, uma sociedade que não marginalize o outro, que não entenda o outro como uma ameaça. Só assim nós construiremos culturas que nos vão fazer tirar do nosso aspecto humano o melhor e efetivamente nos tornarmos humanos. Que essa pluralidade, essa capacidade do senso crítico é efetivamente o que nos torna humanos. Quando nós queremos homogeneizar ou criar uma única forma de pensamento, nós estamos querendo quase que fazer como os animais, imprimir nas gerações um conjunto de valores, de características, engessado de tal forma que eles tenham que replicar isso indefinidamente, quase que uma paralisia cultural. A pluralidade musical, de gosto musical, a pluralidade do gosto esportivo, a pluralidade em todos os aspectos enriquece a sociedade, fazem de nós, seres humanos, melhores. É isso aí. Vou passar agora um conjunto de atividades que vai acompanhar esse vídeo e que vocês deverão, então, realizá-lo. Ok, gente? Boa aula!